Olá, meus amigos, boa tarde. Seja bem-vindo também aos meus irmãos na fé. Sejam todos bem-vindos. Um pouco atrasada, mas estamos aqui cumprindo mais um dia, cumprindo mais um momento, né, de escuta da meditação da palavra de Deus. Para vermos assim o que o Senhor realmente quer nos falar neste dia. Ele tem uma mensagem importante para cada um de nós, para o dia de hoje, e agora estamos no momento de, com muita atenção, observarmos. Nós vamos também falar hoje do Santo do Dia. Hoje é um dos dias em que a Igreja Católica venera um santo. Então, meus irmãos, para falar um pouquinho desse santo, talvez vocês nunca ouviram falar deste santo, porque a gente tem costume de conhecer alguns que são mais falados, que são mais conhecidos. E este é um santo talvez desconhecido para algumas pessoas. Mas a Igreja Católica hoje venera Santo Henrique. Santo Henrique tinha o nome de Henrique II. Ele nasceu em 973 e morreu em 1024. Ele era de Baviera. Foi coroado imperador em 1014. Reinou solícito ao bem-estar do seu povo, preocupando-se sempre em promover-lhe a elevação humana e cristã. Ele sempre pensou em promover, né, o crescimento, a elevação humana e também cristã. Diante de sua insistência, o Papa Beato VIII, diante de sua insistência, o Papa Bento VIII prescreveu o creio na missa dos domingos e das festas principais. E isso aconteceu em 1014. Então, meus irmãos e meus amigos, o hábito da gente rezar o creio durante as missas, aos domingos e também nos dias de festas principais veio dessa época por muita insistência de São Henrique, ou seja, Henrique II, né? E a gente sabe, só por conta de informação para vocês, que eu não sei se todo mundo sabe, é que o creio, ele só é preciso ser rezado, só é para ser rezado nas missas aos domingos. Nas missas da semana, ele não é necessário rezar o creio, né? E também nas missas festivas. As missas durante a semana, não usamos a oração do creio, né? Então, fica aí esse dado, fica aí essa informação, muito importante para o nosso crescimento e também muito importante para conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica, que às vezes seguimos, mas não conhecemos todas as coisas e o porquê de todas as coisas. A palavra de Deus é sempre nova e renovada. Como eu disse aqui sempre, né? A palavra de Deus é sempre nova e renovada. Ela é sempre muito atual. Com essa expectativa, entremos em nossa liturgia da palavra, com leituras e meditação dos salmos, da leitura do salmo e do evangelho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Deus, o Deus da vida, peçamos a Jesus Cristo, o nosso irmão, para que, com a meditação e a oração dessas leituras, Ele possa, assim, trazer mais para nós, mais entendimento, mais sabedoria, mais conhecimento da sua palavra. Queremos colocar aqui diante de Deus as nossas intenções para esta liturgia de hoje.
Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura, também a meditação depois, do livro do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo é 1, o versículo de 10 a 17. Ouve a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias? O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliquem a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que recitaremos é o Salmo 49, em algumas Bíblias, 50 em outras Bíblias. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os maus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes às costas a palavra dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de
O evangelho que iremos ouvir e meditar é o Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 10, os versículos 10, versículo 34. Mateus 10, 34 e Mateus 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Mateus 10, versículo 34 e o 11, versículo 1. Naquele tempo, Jesus disse: não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente viu aqui, né, o santo do dia, que também era duque, que também era príncipe, família real, né? Pois a gente sabe que nem só quem é pobre, vamos dizer assim, consegue chegar, acessar o reino de Deus, né? Porque a gente vê uma parte da escritura, né, que diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que né, o homem rico se salvar, né? Tem uma parte da Bíblia que diz assim: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Mas ele não quer dizer exatamente rico financeiramente, né? Porque aqui a gente vê, nesse santo do dia de hoje, que ele era um duque, o duque da Baviera, ele era imperador, né? Era filho de um rei. E ele, o principal objetivo desse santo era elevar a humanidade, né? Valorizar, sim, a pessoa humana e também valorizar a fé cristã. Então ele trabalhava nesses dois parâmetros, com esses dois objetivos, né? Aumentar a elevação humana e aumentar o grau da fé cristã, da fé em Cristo, né? E foi por ele que hoje nós temos a oração do creio colocado no missal romano, né? Para ser rezado aos domingos e dia de festa. Então, assim, a gente percebe aqui que qualquer um, ricos e pobres, poderão acessar o reino dos céus, né? Não
não é que ele falou lá atrás, em outro momento, que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, porque, assim, a gente sabe do grau de dificuldade que é atingir a santidade. A gente não vai ser santo de uma hora para outra, atingir a santidade de uma hora para outra. É um processo, é uma caminhada, é uma busca de vida, né? É uma busca de uma vida trilhando os caminhos de santidade. E o processo desses caminhos de santidade, da santidade, ele é diário, né? Você tem que lutar contra as forças que te tiram, né, de percorrer os caminhos da santidade para vencê-las e daí seguir adiante, né, rumo ao céu, rumo à terra prometida, a terra prometida celeste, né, que nos está, né, assim, que nos foi prometida, não é isso? Aqui na leitura da profecia de Isaías, o profeta Isaías estava advertindo, né, Sodoma e Gomorra. A gente sabe qual foi o fim de Sodoma e Gomorra. Eu sei que é uma história que está lá contido na Bíblia, que muita gente já teve acesso, muita gente já leu, e até mesmo quem nunca chegou a ler, ouviu até dos mais velhos contar, falar de Sodoma e Gomorra, como também ouviram falar do dilúvio. Então são histórias que as pessoas mais velhas sempre nos contam, né? Então, assim, Sodoma e Gomorra, ela acabou sendo destruída. Por quê? Porque tudo que o profeta, o enviado de Deus, foi lá, avisou, pediu, rogou, implorou, em nome de Deus, para que aquelas pessoas voltassem a seguir os seus estatutos, os seus mandamentos, eles simplesmente, como dizia minha avó, quebraram o pau no ouvido e simplesmente não deram valor ao que o profeta anunciou em nome de Deus. Aqui começa assim: ouve a palavra de Deus, magistrados de Sodoma. Quem eram os magistrados de Sodoma? A gente sabe que eram aqueles chefes, né, que detinham, né, a administração da igreja, dos templos, né? Prestar ouvido aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Então ele estava falando para o povo de Sodoma e para o povo de Gomorra. E aqui, durante toda a leitura, ele descreve o que Deus achava de tudo aquilo que eles estavam vivendo, né? De tudo aquilo que eles estavam praticando. Eles ofertavam muito, eles tinham, assim, vamos dizer, a cultura de ofertar, da oferta, ofertava com abundância. E Jesus mandou o profeta dizer: que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Sacrificando coisas para Deus, fazendo aqueles rituais, né? E o Senhor disse: estou farto dos holocaustos de vocês. Estou farto. Lá adiante ele falou: quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Ele fez uma pergunta, né? Porque para entrar nos átrios do Senhor, a pessoa precisa também procurar o caminho de santidade. Uma pessoa, né, cheia de pecado, cheia de impureza, pisar nos átrios do Senhor, é como diz aquela parte da Bíblia que fala, que João disse assim, que João fala: tirai as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Então os átrios do Senhor é lugar santo. E ele diz: não continueis a trazer oferendas vazias, porque as oferendas eram algo assim, rituais mesmo, e vazia de fé, vazia de Deus. Vossas luas novas e vossa solenidade, eu as detesto. Isso foi o que o profeta disse em nome de Deus. Quer dizer, aqui nos mostra que Deus estava totalmente inconformado com aquele povo, pois eles só faziam coisas que desagradavam a Deus e nunca as que deixavam Deus satisfeito.
E ele disse, através do profeta: ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. E ele diz no final: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Então, meus irmãos, o que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída. Uma família que Deus pediu para que saísse da cidade, porque eram os únicos justos, né? Uma família que Deus, né, indicou para sair da cidade, que toda a cidade ia ser destruída, cumpriu, ouviu a palavra de Deus e fez, né? Que foi a família de Ló. E o que foi que aconteceu? Ele foi dado uma ordem que ele saísse da cidade, nem para trás ele olhasse. Mas, como sempre, a gente ouve a voz de Deus, alguns obedecem, outros não. Aí a esposa dele, a mulher dele, não foi obediente. Ela não foi obediente, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quer dizer, aqui a gente vê o que é que acontece com quem é desobediente, né? A gente precisa avisar as pessoas que por conta da desobediência o pecado entrou no mundo e hoje, por conta da desobediência, muitas coisas poderão acontecer. Eu vejo hoje o mundo, as pessoas, do jeito que elas estão vivendo hoje, sem nem dar ligança para a palavra de Deus, como ele disse assim: ouve a palavra do Senhor, ouve. O profeta estava ali: ouve o que o Senhor tem para vos dizer, ouve a palavra do Senhor, e eles não estavam nem aí. Isso aqui me vem na minha cabeça o retrato do mundo de hoje. As pessoas nem estão aí para o que Deus tem falado, nem estão aí. Uma grande maioria não estão aí. A gente sabe que tem uma porcentagem, como nós que aqui estamos, diante de uma câmara, falando, ouvindo, assistindo missa, assistindo cultos, assistindo às celebrações, missa na TV, já que não podemos ir ao templo, que obedecem sim. Mas a gente vê também uma grande multidão que ainda precisa ouvir a voz de Deus, ouvir os apelos de Deus. E ele dá um conselho para aquele povo: tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão e defendei a viúva. Aqui, o órfão e a viúva está aqui na imagem das pessoas necessitadas, órfãos e viúvas, né? Pessoas necessitadas. Mas eles não deram ouvido. E aí, no final, foi destruída, como eu já falei, né? E o Salmo, ele vem nos dizer: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Para a gente ver a salvação que vem de Deus, precisamos proceder retamente. E era o que aquele povo não fazia, proceder retamente. Para as pessoas de hoje ouvir esta palavra e dizer: não, eu preciso proceder retamente para alcançar a salvação que vem de Deus. E o Evangelho, né, no Evangelho de São Mateus, Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Uns dias aí atrás, nós ouvimos em um dos Evangelhos de São Mateus, ele dizer que é manso e humilde de coração. Às vezes, entretanto, o Senhor se exprime com uma intensidade quase feroz. Aqui, quando ele diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Parece que ele é uma pessoa, um ser divino, não manso e humilde de coração, como a gente tem rezado. Senhor, fazer que o meu coração seja semelhante ao vosso, manso e humilde. Quando a gente vê essa expressão, não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada, parece assim que ele está falando ferozmente e não mansamente. E quando ele diz: vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra.
Isso aqui a gente pode ver nos versículos, na citação dos versículos do trecho do livro do profeta Miqueias. No livro do profeta Miqueias, eu vou até pegar aqui a minha Bíblia que está aqui, né? No livro do profeta Miqueias, olha só, estou com o livro do profeta Miqueias. Foi também um dos profetas. Então, assim, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 10, no versículo 35, ele diz assim: aqui Jesus falava no Novo Testamento, já depois da Nova Aliança. E Miqueias falava ainda no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança. Miqueias fala da seguinte maneira: essa gente tem mãos habilidosas para praticar o mal. O príncipe exige, o juiz se deixa comprar. O grande mostra a sua ambição, e assim distorcem tudo. O melhor deles é como espinheiro. O mais correto deles parece uma cerca de espinho. E vocês não acreditem no amigo, não confiem no companheiro, conserve a boca fechada, mesmo ao lado daquela que dorme ao seu ombro. Pois o filho insulta o próprio pai, a filha se revolta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos de uma pessoa são de sua própria casa. Olha só, o profeta Miqueias acabou de falar, vou chegar bem próximo para vocês verem que o livro é do profeta Miqueias, do Antigo Testamento. Então, o próprio profeta já falava, e Jesus citou as palavras de Miqueias. Jesus repetiu da profecia de Miqueias, né? E ele diz assim: ele diz assim: quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procurar conservar sua vida, perdê-la. E quem procurar perder a sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um dos pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quem fizesse qualquer coisa, né, de bom pelos discípulos dele, por ser seus discípulos, teria sua recompensa, né? Mas ao criticá-la, Jesus as transforma, como fez em outras ocasiões ao longo do Evangelho. Para Miqueias, a hostilidade entre familiares era logo deplorável, uma prova triste de depravação do povo de Deus daquela época. Era uma prova de depravação do povo de Deus daquela época. Era o povo de Deus que vivia praticando, né, essas hostilidades familiares. E a gente percebe também isso nos dias de hoje, né? Muita hostilidade, muita briga entre irmãos, entre família, entre pais, entre filhos, né? Para Jesus, ao contrário, é uma consequência inevitável da sua proclamação e de suas reivindicações. Jesus entende e aceita o que foi dito acerca de si pelo velho Simeão. O velho Simeão disse: ele será um sinal de contradição. E por que a gente vê hoje tanta contradição? Porque estava escrito. O próprio o velho Simeão, né, aquele chefe da sinagoga, ele já disse que Jesus seria
um sinal de contradição. E o que mais vemos hoje no mundo é pessoas contradizendo. Isso significa não apenas que a sua atuação suscitará a oposição, mas também que a sua atuação e o seu chamado serão causas de divisão e de separação, mesmo entre as pessoas mais próximas. Jesus, o Filho do Homem, apela para uma lealdade sem limite e sem concorrentes. Jesus, ele não aceita entrar em concorrência. Ou você ama ou você não ama. Jesus não aceita concorrer. Estamos dispostos a atender a tal apelo? Estamos dispostos a atender a tal apelo do Senhor? Pensamos bem, reflitamos, né? Ou amamos ou não amamos. Mas amar a Deus e amar as coisas do mundo, isso aí é entrar em concorrência. Amar a Deus, amar ao mundo. A gente vê na palavra de Deus que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, estas são algumas das palavras que meditemos e que devemos meditar hoje e daqui para frente. Amém. Agora, meus irmãos, vamos apresentar a Deus, ao Senhor os nossos pedidos, confiando que Ele jamais nos abandona. Nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Espírito Santo nos torne capazes de colocar Jesus no centro absoluto de nossa vida, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que possamos responder às incompreensões e humilhações com a mansidão de Jesus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que possamos oferecer consolo e ajuda àqueles cujo sofrimento é especialmente pesado, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, ajudai-nos a não nos acomodarmos diante da cruz, mas a carregá-la com coragem e entrar convosco em vosso reino, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Peçamos ao Senhor nosso Deus, através da oração do Pai Nosso, por cada um membro das nossas famílias, da minha família, da sua família que está, para que Jesus coloque, o seu Espírito Santo a favor de todas essas pessoas, para que o Espírito Santo possa abrir, assim, o coração e a mente para os seus preceitos, para os seus desejos. Para que a gente possa, assim, com a ajuda do Espírito Santo, trilhar um caminho de santidade e fazer coisas agradáveis ao nosso Deus. Fazer coisas agradáveis ao seu Filho Jesus, que pagou com o preço de sangue pela nossa salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Desde já quero agradecer a todos vocês e pedir a vocês que me perdoem, porque eu estava tentando dar o melhor hoje para Deus, desde a manhã que eu estou aqui lutando para fazer uma liturgia melhor, para fazer uma liturgia mais agradável, para usar outros recursos, e por isso me atrasei um pouco, tentei fazer o melhor. Mas se não conseguir, eu peço muito a Deus que me perdoe, que eu tentei fazer o melhor, mas que Ele me perdoe caso não saia de acordo com o seu agrado. E agradecer a vocês porque estiveram comigo neste momento, estarão em outro momento vendo esse vídeo.
Eu tenho certeza que outros verão depois, até por falta de tempo, até por estarem trabalhando, até porque não recebeu as notificações. Por isso que é bom a gente, né, seguir o canal e também ativar as notificações. Muito importante. Esse vídeo vai estar no YouTube e talvez a partir de amanhã estaremos fazendo também ao vivo do YouTube, ok? Mas tudo que eu fiz hoje foi para fazer ao vivo também pelo YouTube, mas não deu. Obrigada a todos vocês, que Jesus abençoe a vida de todos vocês e que dê sempre a paz e dê sempre a força e a coragem para vencer as tentações do maligno. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, e até a noite, né, na oração do Santo Terço, que com certeza vocês vão estar também orando conosco. Amém. Tchau.